perguntei à médica exatamente o que era e ela disse, isto é um tumor. E eu disse, mas compatível com a vida, eu sou muito positiva, sempre muito para a frente, compatível com a vida, não é? Vamos. E ela disse, sua mãe tem 6 meses. A mãe, Rosa Maria, não resistiu ao cancro. Depois de um período de grande sofrimento, morreu no passado mês de dezembro, com 71 anos, vítima de mesotelioma, um tumor na pleura que não tem cura e que só é operável numa fase muito inicial da doença. O médico disse-me, tanto que eram células malignas que eu tinha, tanto localizadas na pleura parietal e na pleura visceral, mais encostada, portanto, ao pulmão. José Carlos foi operado. Está agora a fazer ciclos de quimioterapia e faz fisioterapia 3 vezes por semana para tentar recuperar a capacidade respiratória. Mas sabe que a vida nunca mais será a mesma. A minha vida agora está sujeita, portanto, a ser mais reservado. Vou ao hospital quase todos os dias, ou dia sim, dia não. Isto não deixa de ser um drama para a minha família, para a minha esposa, que me acompanha, para os meus filhos, naturalmente, mas estamos, portanto, a levar isto com bom espírito. José Carlos e a mãe de Alexandra são apenas 2 exemplos de quem já tarde na vida foi surpreendido por uma doença ainda pouco conhecida, mas que tem uma causa muito bem identificada. O mesotelioma é um cancro provocado pela exposição prolongada a uma matéria que está presente em milhares e milhares de edifícios e estruturas, o amianto. As partículas muito fininhas do amianto entram pelas vias aéreas, penetram nos alvéolos e entram também na pleura e provocam uma reação de inflamação e como é um material carcinogénico, provoca um tumor da pleura generalizado. Os doentes sentem muitas dificuldades em respirar e têm dores terríveis. A invasão do tumor espessa muito a pleura, fica tipo pedra mesmo, e provoca uma retração do tórax, não mexe, e provoca um dos sintomas principais, que é uma dor muito grande. Em 2018, em maio, comecei com uma dor na zona dos rins, na parte de trás das costas, que atribuía que fosse uma dor muscular, de alguma atividade física, e essa dor intensificou-se e fui fazer, portanto, uma radiografia, fui ao médico, tirou uma radiografia e acusou líquido na pleura. A doença é cruel. Acho que não deve haver. Aquilo é muito mau. Muito mau. É uma doença que nós vamos vendo a pessoa sem poder respirar, a agonia é traumatizante. Para além do mesotelioma, a inalação prolongada de fibras de amianto pode provocar o cancro do pulmão e a asbestose, uma doença que diminui a capacidade respiratória. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, estas 3 doenças provocam mais de 100 mil mortes por ano em todo o mundo. Por não haver dúvidas científicas sobre os perigos da exposição ao amianto, a Organização Mundial da Saúde recomendou que se proibisse fabricá-lo. Sendo assim, a partir de janeiro de 2005, Portugal e todos os outros Estados-membros da União Europeia decidiram acabar com a produção, comercialização e utilização de todos os materiais que tivessem fibras de amianto a partir dessa data. Mas o problema é que até 2005, e durante décadas, foi usado em milhares de edifícios, em comboios, em navios, em condutas, em depósitos de água, em caldeiras de aquecimento, em todo o tipo de isolamentos térmicos e acústicos e, sobretudo, nos telhados. De fábricas, de casas, escolas, hospitais, museus, tribunais, em bairros inteiros até. E em muitos destes locais ainda lá está. Porque nada o proíbe e a lei diz apenas que deve ser monitorizado para garantir que não está degradado. Nós em Portugal não sabemos quem esteve exposto, não sabemos quem está exposto no presente e não sabemos quem poderá vir a estar exposto no futuro. Nós, quando pensamos no amianto, pensamos todos em coberturas, mas o amianto pode aparecer, por exemplo, nas telas asfálticas, nos pavimentos em vinil, até no secador antigo que nós temos lá em casa. O amianto era o melhor isolamento que se conhecia. Barato de produzir, com uma ótima elasticidade, parecia a solução mágica para tantos setores.
Em Portugal, existiam 3 grandes fábricas. 2 na área metropolitana de Lisboa e uma no Norte, que empregavam milhares de pessoas e de onde durante décadas saíram milhões de toneladas desta matéria. Hoje, as fábricas da Novinco, da Lusalite e da Cimiento são locais abandonados e altamente contaminados. O ambiente aqui dentro é tão perigoso para a saúde que esta é a única forma segura de aqui estarmos e mesmo assim convém que estejamos o mínimo tempo possível. Esta é uma placa de fibrocimento como tantas que existem nos telhados das casas, das fábricas, das empresas. O problema é que quando estas placas se partem, como esta já se partiu, este é um pedaço, soltam-se fibras muito pequenas e invisíveis aos olhos. São estas fibras que, quando são inaladas, se podem depositar nos pulmões e provocarem gravíssimos problemas de saúde. Quem aqui trabalhou toda a vida, sem fatos, luvas ou máscaras, não imaginava o perigo a que estava exposto. Eu trabalhava nos armazéns, que era cargas e descargas, recebia e entregava tudo o que entrava dentro desta empresa. Por isso, todo o ambiente que entrava aqui em casa passava por minhas mãos. Falava-se, quando em quando, dizem que aquilo faz cancro. Ainda ninguém morreu por causa disso. Porquê? Porque nenhum dos falecidos tem por óbito o amianto. É sempre problemas respiratórios. Foi o que aconteceu precisamente ao meu irmão. O meu irmão começou com problemas renais e disseram que era problema do rim, e ele morre com problemas de pulmão. Tenho neste momento o meu irmão mais velho que está no hospital, nada é atribuído, mas o que é o problema respiratório, e trabalhou aqui também 30 e tal anos. Mas a exposição ao amianto não atingiu nem atinge apenas quem trabalhou nas fábricas de fibrocimento. José Carlos foi funcionário do Arsenal do Alfeite durante quase 40 anos. Trabalhava na reparação dos navios. Estive bastante exposto ao amianto. Portanto, nós fazíamos, especialmente nas desmontagens dos coletores de evacuação, em que as mantas de amianto eram presas com fio de cobre, e nós desmontávamos, portanto, essas mantas de amianto. Tínhamos uma noção muito vaga, naquela época, de quanto era perigoso o amianto. Uma noção mesmo muito vaga. Usávamos proteção de máscara, mas depois tirávamos a máscara após o trabalho, mas todas aquelas fibras ficavam soltas no espaço. Não só para nós trabalhadores que estávamos, como para todas as pessoas que ali tinham que circular naquele espaço. A mãe de Alexandra, Rosa Maria, foi doméstica quase toda a vida, mas durante um curto período de 2 anos trabalhou numa empresa de reparação de barcos. Ela nem sequer sabia o que era o amianto. Acho que morreu até sem saber o que era o amianto. Ninguém usava luvas, nem sequer se imaginava, não sabiam, não tinham condições de proteção. E há todos aqueles que trabalharam e trabalham na construção civil, por exemplo, que construíram edifícios, que repararam canalizações, que montaram telhados. Os que ainda hoje, e muitas vezes sem qualquer proteção, renovam locais onde há amianto. Porque os trabalhos de remoção, para serem feitos em segurança, exigem medidas especiais de proteção. Temos as proteções individuais e as proteções coletivas. Os equipamentos de proteção individual, que são os fatos e as máscaras que nós vemos, os equipamentos de proteção coletiva, que são as unidades de descontaminação, os equipamentos de filtração da água, os equipamentos para criar pressão negativa, os medidores de pressão negativa, os aspiradores de filtração absoluta, não confundir com filtro EPA. Filtro EPA nós temos em casa. Uma pessoa sem proteção nunca deve mexer no ambiente. O ambiente tem que ser mexido por profissionais que depois possam, no fim do trabalho, descontaminar, não é limpar, é descontaminar essa zona toda, de forma a garantir que o espaço está apto para a ocupação humana. A Direção-Geral da Saúde tem recomendações que começam por um princípio básico, que é sempre não mexer se não houver necessidade. Porque há várias intervenções que podem ser tomadas. Pode ser necessário apenas o enclausuramento, encapsulamento da situação detectada, ou se ela estiver já muito degradada, aí pode-se pensar na necessidade de remoção total e completa. A grande prioridade é sempre dada relativamente a evitar o dano adicional que pode haver para a saúde das pessoas, e neste caso de trabalhadores e população em geral, de estar-se a agir sobre uma situação que, à partida, até poderá estar perfeitamente controlada. Uma pessoa que trabalha num local onde desconfia que há amianto deve comunicar à medicina no trabalho que acha que está exposta ao risco de exposição ao amianto. E o médico do trabalho deve pedir ao empregador que faça uma avaliação aos materiais para se identificar se possui amianto ou não. A SIC pediu informações atualizadas aos ministérios que tinham declarado ter edifícios com materiais de amianto quando o Estado fez um levantamento nacional em 2011.
todos, remeteram a resposta para o Ministério do Ambiente, que, no entanto, apenas forneceu os números globais nacionais e não por setor. De acordo com o gabinete de Matos Fernandes, estão identificados 3.739 edifícios públicos com a presença de materiais contendo amianto. Destes, apenas 13% são considerados prioritários. Até 2017, tinham sido feitas intervenções em 166 edifícios e nos últimos 2 anos foram feitas em mais 296. Para 2019, estão programadas obras em 416 edifícios, tendo sido estimada uma despesa de quase 34 milhões de euros. Ao todo, o Estado português prevê gastar mais de 420 milhões de euros na remoção do amianto. Aqui, no gabinete do Ministro do Ambiente, que não nos quis conceder uma entrevista sobre este assunto, foi-nos dito que, obviamente, não há uma previsão para a data de conclusão das obras, mas que até 2022 estão previstas intervenções em 1.600 edifícios públicos, o que, na verdade, deixa de fora ainda muitas centenas, de entre todos aqueles onde foram identificados materiais com amianto. A SIC fez as contas e, mesmo que o Estado cumpra os objetivos anunciados até 2022, depois dessa data, ainda existirão em Portugal mais de 1.400 edifícios públicos com amianto. É um tema que tem sido trabalhado por moda, tem sido trabalhado com pouco conhecimento, com pouca seriedade, e a maior parte das autoridades portuguesas não conhece na realidade qual é o verdadeiro risco do amianto. Não há um plano nacional para este tema, falta de estratégia nacional de todos os governos, não só deste governo como de todos os governos. Não havendo essa estratégia, nós não cumprimos aquilo que deve ser feito. Se em França se remove amianto há 30 anos e se prevê que se vai remover amianto durante os próximos 30 anos. E, portanto, como é que em Portugal nós conseguimos em 2 anos remover o amianto em todos os edifícios? Isto só significa que nós não sabemos o que é o amianto. Nós não sabemos onde é que ele foi incorporado, onde é que ele está exposto, onde é que ele pode ser encontrado. Em Portugal existem laboratórios privados que fazem os testes às fibras de amianto. O Estado usa sempre as análises feitas pelo Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge. As recomendações da Organização Mundial da Saúde são de que a concentração deve ser inferior a 0,01 fibras por centímetro cúbico. E atenção, que esta análise laboratorial só fica concluída em 2 métodos. Há uma primeira fase, que é uma microscopia óptica, que é como se nós fizéssemos uma ecografia ao material e, portanto, nós conseguimos verificar se é ou não detectado fibras de amianto. Normalmente só detectamos as maiores. Se der negativo, então nós temos que ir fazer uma avaliação por uma microscopia eletrónica. Essa microscopia eletrónica permite-nos sim confirmar se aquele material tem ou não amianto, porque é como se fizéssemos um TAC, portanto é um exame mais aprofundado que vai verificar fibras de menor dimensão. Em janeiro de 2016, o Primeiro-Ministro fez uma promessa perante a Assembleia da República. Aquilo que nós estamos a fazer é precisamente a rever o mapa das intervenções, de forma a graduar e a priorizar as intervenções em função do grau de gravidade. E o compromisso que assumimos é que as situações chamadas de nível 4 estarão concluídas até ao final do ano letivo 2016-2017. Mas já estamos em 2019 e ainda há muitas escolas com amianto e em algumas, como a secundária de Cascais, por exemplo, a Autoridade para as Condições do Trabalho mandou encerrar algumas salas de aulas depois de feitos testes ao ambiente e de se ter descoberto que havia níveis de fibras acima do recomendado. Algumas organizações sindicais de professores falam em mais de 100 escolas em todo o país onde há fibrocimento. A SOS Amianto diz que são pelo menos 60 os estabelecimentos de ensino que têm materiais com amianto. Em muitas, os pais, alunos e funcionários estão muito preocupados e reclamam respostas rápidas. Nós só queríamos que o Governo, com tanto dinheiro que é posto para outros sítios, uma porção do dinheiro que tem, virem cá retirar o amianto. Já foi feito em outras escolas, porque não na Alcargaleiro, que já foi das melhores escolas do Concelho de Seixal. Porquê? Até porque aquilo que nos dizem é que o problema do amianto é quando se começa a deteriorar. E esse é o nosso problema, porque temos algumas zonas que estão ótimas aqui à frente, mas temos outras zonas que estão mais deterioradas e, portanto, mais tarde ou mais cedo ela, obviamente, vai ter que ser intervencionada neste aspecto. Nos hospitais, apesar de já terem sido limpos muitos, como por exemplo o Egas Muniz, o Santa Cruz e o São Francisco Xavier em Lisboa,
Ainda há muitos outros, como o Hospital Pediátrico Dona Estefânia, também na capital, onde é óbvia a presença do fibrocimento, pelo menos nos telhados. O Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central disse-nos que está a monitorizar os edifícios, que têm sido feitas análises regulares aos locais onde há amianto e que já foram removidas algumas coberturas. Mas os exemplos não têm fim. O Banco Alimentar contra a Fome, por exemplo, tem todos os telhados em fibrocimento. São várias estruturas onde, em alguns pontos, são visíveis os estragos. Em Vila do Conde, o Mercado das Caxinas, onde trabalham dezenas de comerciantes e onde entram e saem todos os dias milhares de clientes, tem o telhado todo em fibrocimento, degradado e sem qualquer proteção por baixo. De imediato, quem olha para o teto percebe que pode estar em causa aqui um risco de saúde pública, porque, como dizia, não há placa aqui de proteção em relação ao teto e esta questão deixa-nos sempre preocupação. Isto não pode ser tratado de uma forma paulatina, isto exige uma intervenção imediata, urgente. E no mesmo concelho há um bairro onde resistem 34 casas construídas nos anos 70, com telhados em fibrocimento, muito estragados, e por onde, dizem os moradores, entra a chuva. Só sabem é aumentar a renda. Eu preciso que metam os telhados, que é a obrigação da Câmara meter os telhados. Não foram feitos testes no local, mas quem lá vive tem receio de poder adoecer por causa do amianto. Eu tenho uns nódulos nos 2 pulmões. É assim, que a médica disse que não sabe a origem dos nódulos, né? E eu suspeito que poderá ser do telhado, né? Em termos técnicos não sei quase nada, ou nada mesmo. Só sei que faz mal à saúde, pronto, que é um produto que faz mal à saúde e ataca os pulmões, não é? Só se saber esse facto uma pessoa já fica com terror, já fica com medo, já vive com medo. Há muitos anos que a gente pede. Eu, pessoalmente, já pedi para me virem ver a casa muitas vezes. E eles dizem, só mudando os telhados, mas agora, para já, há promessas, mas que nunca fizeram nada aqui, nunca fizeram. Quando é preciso ir ao telhado, eu vou. Eu tapar as pingas um bocadinho de cá dentro de casa. O telhado tem muita telha partida e outras estão coladas, foi eu que colei. A Câmara Municipal de Vila do Conde garante que os trabalhos de recuperação do bairro do Farol serão feitos ainda durante este mandato. E mesmo que se saiba quantos edifícios públicos contêm amianto, não há como saber quantos privados têm fibrocimento ou quaisquer outras fibras de amianto, nem em que estado estão. Também não se sabe quantas pessoas terão já morrido vítimas das doenças que a exposição ao amianto provoca. Muitas delas morreram com problemas respiratórios sem que os médicos tenham identificado a causa. Não há números exatos, nem em Portugal, nem em nenhum outro país. Os dados conhecidos apontam para 199 mortes entre 2002 e 2014, segundo o Instituto Nacional de Estatística. O Comitê Económico e Social diz que se prevêem mais de 300 mil mortos na Europa até 2030. Ou seja, 20 a 30 mil novos casos de doentes por ano. A Organização Mundial da Saúde diz que em todo o mundo há mais de 125 milhões de pessoas expostas ao amianto no local de trabalho. Muitas destas demorarão anos até saberem se estão ou não doentes, porque o mesotelioma só aparece passado muito tempo. 20, 30 e, em alguns casos mesmo, só passados 40 anos. E aqui um grande alerta para todos os trabalhadores e todos os profissionais que trabalhem com matérias que ainda contêm amianto, que usem a sua proteção de equipamentos individuais de segurança, que é importante, porque esta é uma doença complicada e demora muito tempo, portanto é uma doença que surge, demora muito tempo a ser manifestada. Eu fecho os olhos e ouço a minha mãe a dizer: filha, ajuda-me. A limitação e o mal-estar, as dores são agonizantes. A minha mãe descrevia que sentia uma navalha a separar-lhe as carnes. Temos que fazer alguma coisa, não é? Porque não quero que mais ninguém passe por isto, não é? É muito mau, é muito cruel. Nós temos que sensibilizar, temos que chamar a atenção.